E aí? Oi, tudo bom? Você chegou na melhor hora, vamos dizer assim. Cheirinho de orégano, adoro. Me lembra pizza. Eu não sou a melhor pessoa para falar de plantas e de terra e de agricultura, mas eu acho que você com certeza também sabe um pouquinho do básico quando a gente fala de plantas, de semente, de terra, né? Uma coisa que é muito real é a gente saber que tudo que a gente planta, a gente colhe. Então aqui tem orégano. Só sementes de orégano são capazes de fazer o orégano nascer e surgir, né? Então aqui não tem como a gente plantar algo que vai nascer uma planta diferente, vai dar um fruto diferente. E na nossa vida isso é muito real, isso é muito verdadeiro, né? Como que tem sabedoria nesse momento. Vem aqui um pouquinho mais perto. Por exemplo, a gente consegue ver que tem já aqueles pequenos brotinhos, né? Aqueles pequenos sinais de que em algum momento uma semente foi plantada aqui. E para plantar uma semente a gente precisa fazer isso aqui, ó. A gente precisa machucar a terra, a gente precisa abrir um espaço para que a semente seja jogada e depois a gente vai fechar isso daqui e esperar, né? Esperar mesmo o tempo dessa semente germinar, essa semente crescer, dar sinais de uma planta, dar sinais de um fruto. E o fruto, ele é a parte visível de todo esse processo. O processo de separar a terra, preparar essa terra, o processo de ter aquela fé de colocar a semente no fundo da terra, palpar a terra e falar: isso aqui vai dar um resultado em algum momento. Semear é uma ação de fé. Você coloca lá a sementinha e você tem que esperar o tempo dela. Não é mais o nosso tempo, é o tempo dela. E tem algo, por exemplo, que depois ela vai vir aqui e vai começar a gerar os frutos, né? E o fruto, ele é algo muito, é um resultado maravilhoso, porque além de ser algo físico que você vai pegar e você vai falar: nossa, eu passei por todo o processo e agora eu tenho esse fruto na minha mão, ele vai te alimentar para novos processos. E tem outra coisa que a gente aprende nesse contexto todo. Aqui a gente tem um vaso, né? É muito comum quem planta e sabe cuidar muito bem de bonsais, sabe que o vaso chega uma hora que ele limita o crescimento da planta. Então, nesse caso, por exemplo, esse espinafre, ele está só começando. Só que quem planta espinafre sabe que pode dar muitas folhas, né? Pode ficar um resultado muito maior. Só que esse vaso, ele começa a limitar o crescimento e até mesmo a capacidade de você se alimentar depois. Então, eu não sei como está a sua terra, eu não sei qual é a semente que você tem usado e eu não sei se você está vivendo dentro deste contexto apenas de um vaso. Mas eu sei que o que Deus tem para você é um lugar como esse. Sabe por quê? Porque Deus não nos planejou para viver dentro de um vasinho, dentro de um lugarzinho pequeno. Pelo contrário, Ele nos planejou com o potencial de viver tudo isso daqui. Então, ao longo desses 30 dias que já estão acontecendo, a gente vai continuar preparando a terra do nosso coração, da nossa mente, para receber todas essas boas sementes que Deus preparou para mim e preparou para você.